Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro Mensagens do Astral. Questionário realizado pelo médium Hercílio Mais, correspondido pelo espírito Ramatiz. Iniciemos então a leitura do último capítulo, questionário de número 18. O terceiro milênio e a nova humanidade. Pergunta 372. Achamos demasiadamente otimista o que tendes dito até agora sobre o advento do terceiro milênio. Dado o prazo exíguo para que se cristianize completamente a nossa humanidade. Não é exato. Ramatiz. Não somos nós que atribuímos ao terceiro milênio as prerrogativas de trazer a cristianização da humanidade terrícola. É a milenária voz da profecia que assim o diz. O terceiro milênio está implicitamente configurado nos seguintes versículos do capítulo 21, versículo 2, do livro do Apocalipse de João Evangelista. E eu, João, vi a cidade santa, a Jerusalém nova que da parte de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu esposo. E no capítulo 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma contaminada, nem quem cometa abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. E no capítulo 22, versículo 5. E não haverá ali mais noite, nem eles terão necessidade de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão por séculos e séculos. O apóstolo evidencia a natureza do mundo do próximo milênio, a Jerusalém nova, como símbolo da civilização constituída pelas almas selecionadas, ou seja, a nova humanidade, distante da abominação, da mentira ou de qualquer coisa contaminada, e composta daqueles que definitivamente evangelizados estão escritos no livro do Cordeiro, o símbolo da renúncia, do amor e do sacrifício exemplificados por Jesus. Ali não haverá mais noite, símbolo das trevas, das paixões desregradas e das sombras do sofrimento. Nem haverá necessidade de luz do sol, porque os direitistas serão exatamente os homens interessados no mundo espiritual, onde o sol pontifica e dá a vida. A futura humanidade deixar-se-á alumiar pelo Senhor Deus, porque será desprendida das exigências e das disposições draconianas do reino material. Justifica-se, pois, esse otimismo a que vos referis, em relação ao terceiro milênio, porque todas as tradições proféticas que seria longo enumerar situam-no como o início da era crística e do reinado do povo de Deus sobre a terra. Pergunta 373. Essa seleção apressada para um outro planeta, e as modificações violentas na verticalização do eixo da Terra, serão suficientes porventura para que o terceiro milênio se nos apresente completamente harmonioso. Há de suceder, em meio século, aquilo que não foi possível conseguir-se em vários milênios, como seja a verticalização do espírito. Ramatiz. É claro que não deveis aceitar um acontecimento miraculoso, em que o homem se angelize subitamente. Apenas sob o toque da magia sideral do esperado terceiro milênio. O juízo final expurgará para ambientes adequados os espíritos que não se ajustam à urgência da Terra em se ajustar às novas funções astrofísicas que lhe foram previstas pelos mentores siderais durante a sua formação astronômica. Oportunamente vos daremos esclarecimentos sobre o que significam os karmas das galáxias, das constelações, dos sistemas planetários, dos orbes e satélites. Então podereis verificar que o espírito abusa do seu livre-arbítrio, e não se ajusta ao karma aperfeiçoativo da massa planetária em que reside. O grau de progresso previsto para o globo terráqueo, no próximo milênio, estabelece-lhe também um novo padrão geológico e uma carga de espíritos em sintonia com a sua nova situação. Pergunta 374. Uma vez que somos todos fadados à felicidade eterna, não será força de expressão essa apressada seleção compulsória sob acontecimentos trágicos? Não poderia ocorrer a maturidade espiritual sem a preocupação de urgente angelização em um terceiro milênio feliz? Ramatiz. Não deveis pensar que Deus criou recursos extemporâneos, obrigando a caravana espiritual a se apressar na escadaria evolutiva. Ele edificou o cosmo com objetivos definitivos que ainda ignoramos. Naturalmente, somos parte do grande plano e constituímos detalhes de certa importância. Apesar das degradações provisórias e da insignificância de nossas vidas em relação à magnitude do universo, mas guardamos a esperança da afirmação de Jesus, de que o reino de Deus está no homem. O que nos demonstra que a insignificante gotícula espiritual humana é projeto definitivo de um oceano de luz e de sabedoria sideral.
Assim como o secular carvalho existe potencialmente na bolota, e o gigantesco pinheiro no modesto pinhão. O arcanjo planetário está potencialmente vivo na rudimentar centelha que forma a consciência bruta do selvagem. A bolota insignificante se transforma em frondoso carvalho, despertando as suas forças latentes e ampliando a sua consciência vegetal para dominar o meio ambiente. À medida que a semente dá vazão às suas energias internas, abrange maior zona de consciência vegetal e apodera-se também de maior área de ação. Cresce em consciência e em poderio vegetal. Serve-se então das energias ambientais em conexão com as energias que lhe atuam na intimidade, para despertar a configuração da árvore benfeitora, cujo molde etérico já estava resumido no átomo semente. Assim como, para a centelha humana atingir a configuração planetária, existe um caminho, que é o Cristo, ou seja, o amor em sua plenitude cósmica. A bolota só alcança a plenitude do carvalho através da afinidade química, que é o amor vegetal. A semente centraliza as suas forças internas, e as combina harmoniosamente com as energias do meio em que é chamada a crescer. O espírito do homem concentra o seu potencial interno sob a presença mais íntima do Cristo, e se põe em relação amorosa e fraterna com a humanidade que o cerca, para então abranger maior porção de Deus. No entanto, a questão de pressa, ou demora para essa mais breve realização espiritual, é problema do homem, e não de Deus. É coisa toda particular do próprio espírito interessado no assunto. Este é que decide se estuga o passo ascensional ou se o retarda. O problema é excepcionalmente íntimo. Deus, em sua bondade, sabedoria, justiça e amor, limita-se a conceder oportunidades para aqueles que preferem apressar-se. Assim como favorece ambientes apropriados para os que preferem demorar na escalonada. A seleção do juízo final, na separação do trigo e do joio, tem por princípio objetivo criar mais decisivamente essas duas oportunidades. O apressamento para os direitistas e o recomeço ascensional para os esquerdistas. É uma indiscutível decisão pessoal deles, e que o Pai, magnânimo como sempre, respeita ao conceder os poderes do livre-arbítrio aos seus filhos. Poderes estes que só os faz cessar quando eles prejudicam os direitos alheios. Pergunta 375. Qual um exemplo mais objetivo das vantagens da seleção no juízo final? Ramatiz. Considerai a humanidade terrícola como se fosse um imenso jardim, em que as rosas e os cravos, a fim de sobreviverem, lutam ardorosamente contra as ervas daninhas, que se multiplicam e asfixiam os espécimes inofensivos. A situação só poderá ser salva, nesse jardim, mediante a intervenção urgente do jardineiro, que deve então arrancar as ervas más e lançá-las para fora do jardim, desimpedindo-o para o crescimento satisfatório das espécies delicadas. A ausência das ervas ruins favorecerá a proliferação vigorosa das flores, assim como a imigração dos espíritos daninhos da Terra para outro planeta. Tornará o ambiente terráqueo mais favorável, para o breve progresso dos bem-intencionados. Pergunta 376. Assim que se sucederem todos os acontecimentos previstos para o juízo final, o terceiro milênio há de surgir como um deslumbrante ensejo de espiritualidade e sanidade moral? Ramatiz. Não deveis sujeitar os acontecimentos siderais ao controle do vosso calendário humano, que se baseia nos movimentos corriqueiros da Terra em torno do Sol. Antes que o terrícola houvesse criado o calendário humano, os eventos do juízo final já estavam determinados com absoluta precisão, nos planos da engenharia sideral. Não é a ampulheta terrestre que há de determinar, especificamente, a época exata dos fatos proféticos, mas são os sinais dos tempos, previstos pelas profecias do passado que assinalam o momento chegado. Não há afobação, na mecânica sideral, para que esses acontecimentos se realizem exatamente em vésperas do terceiro milênio, ou sejam registrados à última hora para não ultrapassarem as tradições humanas. O terceiro milênio é o ensejo repleto de melhores esperanças para a vossa humanidade, porque é exatamente o período que se sucede aos mais importantes acontecimentos do vosso mundo. A Terra não se verticalizará apressadamente para o advento de um terceiro milênio dourado. Isso é apenas modesto detalhe, quase imperceptível, relacionado com o grande plano. Não se trata de proceder à edificação de súbito viveiro de anjos vencedores de um concurso celestial denominado fim do mundo, mas sim de oferecer melhor oportunidade para a felicidade humana. Os colocados à direita do Cristo, que se reencarnarão sucessivamente na Terra,
Nem por isso ficarão isentos de contínuo labor para sua definitiva alforria espiritual. Terão que desenvolver, também, as qualidades latentes que dormitam na sua intimidade, assim como a semente se desenvolve melhor em terreno mais fertilizado. É óbvio que o ambiente higienizado, da comunidade seleta do terceiro milênio, exigirá também mais responsabilidade espiritual aos seus componentes. Os deslizes e as negligências futuras terão aspectos mais severos porque, embora não sejam delitos destrutivos, como os que praticais atualmente, terão maior repercussão no ambiente selecionado. O furto pode não ser considerado um crime entre os salteadores comuns, mas transforma-se em horrível delito se praticado por sacerdotes, no ambiente religioso. É menos grave a culpa do garoto que quebra artística vitrina de luxo, do que a do homem que apenas borra a pintura da casa do vizinho. Isto considerado, embora o próximo milênio se torne feliz ensejo de elevação espiritual para os direitistas, a ascese espiritual continuará tão intensa e severa como antes. Para que a gestação interna do anjo não seja sacrificada pela excessiva confiança no meio higienizado, o traje de seda exige ainda mais cuidado do que a roupa de algodão. Pergunta 377. Qual a situação desse ambiente higienizado pelo astro intruso, após a verticalização da Terra e o início do terceiro milênio? Ramatiz. As convulsões geológicas e as inundações, como produtos naturais da elevação do eixo terráqueo nos acontecimentos profetizados, não permitirão, logo de início, uma absoluta estabilidade e segurança mesológica. Devido à mudança das linhas tradicionais do equilíbrio geofísico e do magnetismo terráqueo, continuarão a registrar-se, ainda, certos impactos subterrâneos, embora cada vez mais fracos. Apesar de apresentar à Terra satisfatórias condições de habitabilidade, a humanidade terrícola ainda não encontrará, no princípio do terceiro milênio, um panorama idênico e venturoso. Serão aplicados todos os esforços e conhecimentos artísticos, científicos e educativos para a edificação de um cenário agradável à existência humana dos escolhidos. O êxito desejado não será obtido de modo exabrupto, mas sim no decorrer dos primeiros 2 ou 3 séculos, como fruto do entendimento entre as criaturas bem-intencionadas, distantes das angústias atuais, em que o fantasma da guerra exige que a melhor parte dos proventos humanos seja transformada em armamentos assassinos. Todos os esforços e realizações hão de convergir apenas para um só objetivo: um mundo melhor. Ao começo, quase tudo estará por fazer e renovar. O final do vosso século será qual o fim de uma festa bacânica, em que os destroços se amontoam por todos os cantos. Em face da incúria do homem e da brutalidade dos elementos da natureza justamente irritados pela agressividade humana. As margens dos mares, lagos e rios e os novos panoramas geográficos, as ruínas batidas pelos ventos melancólicos das intemperanças e desilusões humanas, demarcarão os restos de algumas orgulhosas civilizações, que se submergirão sob as paixões desregradas e a distância do Cristo amoroso. A face enrugada da Terra, os cenários inéditos e as inúmeras surpresas consequentes da elevação do eixo hão de requerer novas providências no reajuste e na classificação geológica. A vegetação selvática, nutritiva e seivosa, revelando-se através de espécimes gigantescos, na região dos polos degelados, inspirará um viveiro de indústrias pletóricas para o bem da humanidade renovada. Graças aos registros da memória psicoetérica do homem, onde se reflete o resumo de toda a escalonada do espírito, ele fará inteligentes adaptações ao panorama modificado, e a sua experiência do passado induzi-lo-á a eliminar o excessivo, o fútil e o inadequado, para só edificar agrupamentos cercados do essencialmente benéfico e necessariamente indispensável. Não se verão mais os mostrengos atulhando cemitérios, na forma de ricos mausoléus, que atestam a vaidade humana ainda depois da morte. Desaparecerão os monumentos graníticos que estratificam o orgulho dos homens nas praças públicas, apenas porque cumpriram o dever que se lhes havia solicitado como aos mais credenciados para certas responsabilidades. A existência humana no terceiro milênio será toda consagrada ao bem comum. Os valores espirituais hão de predominar sobre as estultícias das gloriolas bordadas nas pedras e gravadas no solo instável de um mundo em transe para novas configurações futuras. Todo o aspecto edificativo do mundo deixará sempre uma fisionomia de transitoriedade. Perceber-se-á que o homem já delineia as suas atitudes para o fim espiritual,
olvidando pouco a pouco a preocupação aflitiva de eternizar-se no meio físico. E a estabilidade do clima, pela perpendicularidade do eixo e a ausência das variações tempestuosas, que são produtos dos desequilíbrios barométricos. Auxiliá-lo a compor uma vida tranquila e profundamente saudável. Pergunta 378. Então, o terceiro milênio é o período almejado para a felicidade humana. Não é assim? Ramatiz. O período almejado para a felicidade humana deve ser o estado de equilíbrio e de harmonia entre o próprio ser e o meio que elege para sua atuação. Esse meio não pode ser o habitat dos mundos materiais, pois a matéria, como substância provisória, está condenada à dissolução. Não há aventura definitiva sobre as coisas provisórias, cuja instabilidade gera a inquietação e a desconfiança. A felicidade do espírito aumenta na razão direta do seu esclarecimento e conhecimento espiritual. Conforme afirma Paulo de Tarso, o homem precisa saber o que lhe convém, porque com a simples substituição de desejos maiores não se cria a felicidade. A insaciabilidade não é ventura, mas contínua transferência de sonhos e ambições, é um estado de inquietação e insatisfação ante a ignorância da criatura, que ainda não sabe realmente o que quer, como diz Paulo. O terceiro milênio não significará um cenário festivo, celestial, adrede preparado pelos mentores siderais, a fim de serem premiados os vitoriosos com boas notas no exame de seleção espiritual. É o panorama adequado para se agruparem as almas de ideais superiores e distanciadas da veemência das paixões animais. Mas exigirá a aplicação tenaz e construtiva do novo habitante, a fim de que forme o ambiente de sua expressão espiritual superior. No entanto, os propósitos de alta espiritualidade e a vontade disciplinada é que edificarão a formosa coletividade crística e a paisagem delicada de inspiração angélica. O novo habitat será agradabilíssimo pela harmonia das relações humanas em nível evangélico e pela ventura geral do entendimento fraterno coletivo. Assim como a paz e ternura no seio de uma igreja, há o desregramento e a insegurança nos lupanares. A atmosfera do templo reservado à oração supera consideravelmente o ambiente do cabaré, que é lugar de devassidão. Assim como os fiéis constroem a igreja para a tranquilidade de sua devoção. Os direitistas do Cristo farão da terra a abóbada protetora de suas condições psicológicas de autoevangelização. Conheceis, no vosso mundo, os que se afligem para conseguir o êxito com a melhor decoração dos ambientes de orgia carnavalesca. E também os que se afligem para melhor ornamentar o seu templo. O cenário do terceiro milênio será sempre uma conquista pessoal, uma edificação gradativa e de ordem superior. Nenhum maná cairá do céu, como recompensa aos que sobreviverem aos desregramentos dos fins dos tempos. Eles deverão construir um mundo melhor com o material mais delicado que a divindade lhes oferecerá nos séculos por vindouros. Certos povos, arruinados pelas guerras e morticínios, conseguem rapidamente a renovação dos seus valores destruídos. E chegam a oferecer padrões melhores no seu reerguimento artístico, científico ou econômico, muito além das realizações idênticas dos seus próprios vencedores. Muitas vezes, as derribadas das formas arcaicas e das edificações seculares trazem a público os péssimos costumes morais e injustiças praticadas à sombra da maldade humana. Os impactos violentos nem sempre são especificamente destruidores. Comumente estabelecem oportunidades louváveis para um aprimoramento mais rápido e superior. Assim, o aspecto catastrófico do fim do mundo, da vossa humanidade anticrística, encontrará louvável compensação na vigorosa ascensão social e espiritual do terceiro milênio, no qual se concretizarão inúmeros sonhos de beleza e da confraternização tão desejada pelos homens de boa vontade. Pergunta 379. Não haverá, porventura, desarmonias nas relações humanas, no terceiro milênio, coincidindo que todos os moradores da Terra se sintam plenamente satisfeitos? Ramatiz. Não vos esqueçais de que a próxima humanidade será constituída dos escolhidos, colocados à direita do Cristo. As suas relações futuras se processarão, por isso, sob a mais absoluta sinceridade espiritual, e todos os esforços na esfera da arte, da ciência, da economia e do sentimento religioso serão disciplinados por acurado planejamento, onde a mais importante preocupação não será a de não se perder tempo, que é valor precípuo atualmente entre vós, mas sim a do que seja melhor e mais cristão. O Evangelho do Cristo será o código protetor de tal civilização,
como garantia moral e social. A lei da reencarnação constituirá o postulado principal, a ser tido em vista por todos os direitistas, em relação aos interesses humanos. Motivo pelo qual se enfraquecerá esse demasiado apego do homem atual aos valores materiais. Os tesouros que a traça não rói, e que a ferrugem não consome, dificilmente provocarão conflitos ou desinteligências entre os homens. Os prazeres da alma hão de predominar sobre as emoções instintivas do corpo. Porque a sensibilidade espiritual não encontrará entusiasmo ou júbilo na gama instintiva da paixão violenta e inferior. Os intercâmbios festivos da amizade pura, e o cuidado fraterno recíproco entre todos, predominarão como prazeres altos. Em lugar da aventura primitiva consistente na exposição de vestuários luxuosos, joias, berloques e quinquilharias, que formam os penduricalhos do atual corpo humano. Pouco a pouco, o que é efêmero, trivial e grosseiro, deixará de ser coisa cobiçada, para ser devidamente substituída pelos bens morais. O conceito de felicidade será um ideal mais compatível com as conquistas duradouras do espírito. Não se cultuará insaciavelmente a ânsia de ser feliz na aflição louca da almofada do automóvel luxuoso, na epicurística digestão do caviar, na bebericagem corrosiva do uísque aristocrático ou na competição sexual animalizada. Os prazeres digestivos sobre a morbidez das vísceras animais serão relegados a plano inferior. O homem sentar-se-á à mesa para alimentar-se, e não para efetuar truculento festival dos sentidos físicos. Consciente de sua realidade espiritual, que sobrevive à dissolução do corpo de carne, não sentirá prazer em compensar com as bagatelas do mundo físico e provisório, aquilo que pode cultuar para a vida definitiva da alma. Pergunta 380. Podemos imaginar que a Terra, pela primeira vez em sua história, há de galgar uma posição mais adiantada na pedagogia sideral? Ramatiz. A Terra, pela primeira vez na sua história sideral, encontra-se no limiar de sua promoção para a condição de academia espiritual. Sob o manto de fluidos densos do magnetismo deletério que esvoaça em sua atmosfera psicofísica, o vosso orbe é como a escola primária no fim do ano letivo. Na mente do engenheiro responsável pelo seu destino, já se delineou o projeto para a edificação compatível com as novas funções a que tem direito no futuro. Evocando seu passado como um corpo planetário, constituído pelos 4 elementos da magia hermética: água, terra, fogo e ar. O globo terráqueo representa a Mãe Extremosa, em cujo regaço fermentaram cortejos de almas na gestação para as divinas esferas da angelitude. Na figura de abençoado cadinho de energias telúricas e viveiro incessante de espíritos em ebulição para a glória de conhecerem-se a si mesmos. Dificilmente a alma humana compreenderá quanto deve ao seu planeta, responsável pela consciência de ser e existir. Muitos anjos que planam as suas asas de amor e sabedoria sobre a vossa humanidade, curvam-se comovidos, rendendo hosanas à terra. Como a matriz materna de suas consciências espirituais. E na sua função heróica de compor as linhas demarcativas de incontável número de espíritos em eterna ascensão, ela vê os seus filhos queridos partirem. Como libélulas que se alcandoram no espaço e desaparecem na visão cerúlea do infinito. É justo, pois que a alta hierarquia do Senhor dos mundos tem autorizado o desvestimento do véu sombrio dos fluidos oprimentes do vosso mundo, para que lhe seja ofertada a túnica radiosa da promoção acadêmica. Pergunta 381. Em virtude de o próximo milênio seguir-se a hecatombe do juízo final, os escolhidos da direita do Cristo não hão de sofrer com a situação caótica do meio em que irão reencarnar? Ramatiz. As civilizações mais importantes, no próximo milênio, constituir-se-ão nas zonas menos atingidas pelas catástrofes profetizadas para o fim do mundo. Algumas florescerão exatamente nas regiões onde atualmente se encontram os polos congelados, conforme já enunciamos. A fim de ser aproveitada a exuberância das reservas que surgirão à luz do dia, e que se acham debaixo das camadas regeladas. Nem todos os países e agrupamentos serão atingidos catastroficamente pelas comoções geológicas, submersões de faixas litorâneas e pelas inundações inevitáveis. Porquanto a elevação do eixo se processará gradativamente. No plano traçado pela engenharia sideral já foram assinaladas as coletividades que devem permanecer como sustentáculos das tradições morais, históricas e iniciáticas, a fim de servirem de base lógica e sensata para o desenvolvimento disciplinado da civilização futura. Supondo-se que seja mesmo encontrado um cenário caótico, pelos reencarnantes selecionados.
É mister compreenderdes que a aventura íntima do espírito evangelizado supera qualquer configuração precária do mundo exterior. Embora o ambiente funesto do necrotério ou do matadouro desperte na alma bem formada um estado de doloroso confrangimento. Enquanto a paisagem primaveril se associa a júbilos espirituais, a consciência superior termina sempre superando a influência do meio agressivo. A paz e o entendimento afetivo da família, na choupana do pobre, superam a amargura e o ódio que fazem morada nos aposentos dourados dos palácios luxuosos. Os insultos que repercutem nas paredes de mármore custoso ou sobre os vasos preciosos são desgraças irremediáveis ante as palavras afetuosas e cristãs escutadas pelas paredes de barro amassado. Pergunta 382. E os direitistas terão que gastar muitos séculos para ajustarem o meio exterior à sua harmonia espiritual? Ramatiz. A ascensão espiritual é programa de longo curso no seio do infinito e na concepção da fraternidade. O simbolismo bíblico de que 1000 anos terrestres equivalem a 1 minuto para Deus serve para dar-vos a pálida ideia do extenso caminho que a alma deve percorrer para sua definitiva libertação espiritual. Após o período de demolição das formas arcaicas e disformes, e a reeducação dos estigmas viciosos, como tendências hereditárias deixadas pelos esquerdistas emigrados da Terra, suceder-se-ão mais ou menos 5 séculos. Para a completa reconstrução nos moldes psicológicos da nova ética espiritual. Pergunta 383. Podemos conjeturar que no terceiro milênio existirão os mesmos credos religiosos que atualmente operam na Terra? Ramatiz. A unidade religiosa, absoluta, ainda não é advento para breve, no vosso mundo. Pela mesma razão, porque a humanidade não poderia preferir exclusivamente um só tipo de flor ou de perfume. O terceiro milênio será o início de verdadeira aproximação fraterna entre os seres, sob o regime de generosa tolerância. Os credos religiosos que atenderão às idiosincrasias dos seus devotos suavizarão as suas fronteiras dogmáticas e providenciarão maior intercâmbio entre os vários adeptos. Inúmeras associações desportivas do vosso século, embora cultuem insígnias diferentes, costumam promover festividades e encontros afetivos, sem que por isso desapareçam os seus objetivos e preferências à parte. É certo que sempre haverá ainda, no terceiro milênio, um eco das raízes profundas firmadas pelas atuais religiões dogmáticas e tradicionalistas, tentando uma hierarquia sacerdotal, a fim de liderarem o pensamento religioso da nova humanidade. Mas será apenas uma tentativa de agrupamento simpático, sem a costumeira agressividade ideológica ou o combate sistemático que ainda se faz nas tribunas infelizes. Os direitistas, fundamentados no princípio da renúncia crística, hão de preferir sempre sacrificar o seu credo, para não ser imolado o princípio do amor. Pergunta 384. Porventura ainda proliferarão credos anti-reencarnacionistas no terceiro milênio? Ramatiz. Ainda neste século, as grandes hierarquias religiosas tradicionais, se quiserem sobreviver ao novo espírito de religiosidade que se desenvolve entre os mais libertos de dogmas, terão de reconhecer, com toda urgência, a lei da reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Nenhum credo, seita ou postulado religioso será levado a sério dentro em breve, se recusar a reconhecer a lógica da reencarnação. Isso será um verdadeiro suicídio doutrinário e sem qualquer apelação, pois os fenômenos que em breve verificareis, e já delineados pelo espaço inclusive, quanto a materializações de espíritos à luz do dia, não deixarão mais dúvidas a esse respeito. É certo que algumas instituições religiosas, dogmáticas, hão de fazer esse reconhecimento com determinadas restrições e evasivas, sob o pretexto de que já eram pioneiras do dogma da reencarnação. As mesmas contradições bíblicas que têm sido invocadas para se contestar a reencarnação, também serão usadas, em breve, para justificá-la. É sempre a pusilanimidade humana a torcer valores para justificar fracassos. Os próximos acontecimentos, no vosso século, comprovarão a pluralidade dos mundos habitados, em face das comunicações interplanetárias. A reencarnação se confirmará através de hipnoses sérias, controladas, e nas recordações espontâneas do pretérito. A imortalidade se provará com as comunicações entre vivos e mortos e nos fenômenos de levitação, transportes e xenoglossia. Esses eventos foram devidamente previstos por Jesus.
quando advertiu que todas as coisas seriam reajustadas nos seus devidos lugares e ser-vos-ia dito tudo o que ele não podia dizer na época. É a suprema bondade do Pai, que acelera, na hora do juízo final, toda a série de fenômenos de provas da realidade espiritual, ajustando todos os recursos para comover e impressionar os seus filhos negligentes. A honestidade divina do Pai não quer que os futuros exilados da terra possam alegar desconhecimento e ausência de provas que lhes justifiquem a rebeldia ao Evangelho. A separação do joio e do trigo será efetuada sob a mais lídima justiça da consciência espiritual. Os esquerdistas merecerão o degredo através de sua própria teimosia e dureza de coração, ante o capricho de ter olhos e não querer ver, ter ouvidos e não querer ouvir. Ninguém poderá fazer alegações de injustiça divina. Não haverá reprovações atribuídas a credos, sistemas ou preferências religiosas. Os lobos separar-se-ão voluntariamente dos cordeiros, sob o império da lei de seleção cósmica. A caravana dos emigrantes da esquerda do Cristo perderá o direito de efetuar reclamações à administração sideral do Supremo Comando, porque, ser-lhe-ão concedidos todos os meios de esclarecimento dos problemas do raciocínio e da perquisição do reino do espírito. Ninguém será afastado draconianamente para o planeta inferior. A própria disposição mental e moral é que elegerá a condição irrevogável de exilado da Terra. Pergunta 385. O espiritismo codificado por Allan Kardec não predominará, porventura, no terceiro milênio, uma vez que nasceu com a denominação de terceira revelação? Ramatiz. A doutrina espírita, como ciência e filosofia que disciplina e coordena os impulsos religiosos da criatura para religá-la ao Criador, já pode ser considerada a mediadora crística de todos os esforços e movimentos ascensionais do homem. Ela possui o toque mágico capaz de avivar raciocínios para as pesquisas mais aprofundadas no campo iniciático, ou corrigir o pensamento infantilizado dos religiosos, presos aos lendários dogmas carcomidos pelo tempo. Na sucessão dos vossos dias, já podeis verificar que todas as soluções racionais, inconfundíveis e penetrantes no futuro, estão manifestas nos postulados espiríticos, assim como a loja floral possui as sementes das flores mais belas e de perfumes mais raros. Qualquer acontecimento supranormal que atualmente se registra nas instituições ou hierarquias religiosas, nos departamentos administrativos, nos lares, ou nas relações sociais do mundo, que desafiam as explicações lógicas da ciência acadêmica, terminam sempre obtendo a sua explicação racional e sensata sob o raciocínio espirítico. Aumenta a porcentagem das coisas que confirmam a revelação espírita e diminuem as que a desmentem. Allan Kardec, sublimemente inspirado, o que lhe valeu a denominação de a encarnação do bom senso. Ante seu esforço heróico de trabalho e de abnegação, por uma ideia mais compatível com a celebração do século XX, codificou doutrina de tal envergadura e profundidade espiritual, que a simples adesão do homem aos seus postulados já lhe vale um diploma de bom senso e um emblema de sadia inteligência. Quando a maioria dos conjuntos religiosos e espiritualistas se debilita pelo anacronismo de suas bases dogmáticas, quando os próprios esforços iniciáticos definham em grupos isolados e no silêncio egocêntrico das afinidades coletivas, o Espiritismo, lembrando a doce imagem de Jesus, estende o seu manto fraterno. E qual ave benfeitora, acolhe todos os seus simpatizantes e detratores, as luzidias mentalidades e as débeis cerebrações, os moços entusiastas e os velhos alquebrados, as almas passivas e os espíritos dinâmicos. E contradizendo a própria ética de que, à medida que a ciência acadêmica evolui, enfraquecem-se os postulados infantis das religiões conservadoras, o espiritismo remoça, reverdece e se amplia na sua configuração sensata e lógica, porque os experimentos científicos, em lugar de desmenti-lo, ainda o comprovam nos seus postulados de quase 100 anos. E quando a ciência comprovar a luz meridiana dos seus gélidos laboratórios que o espírito é imortal e sobrevive à dissolução do corpo físico, paradoxalmente, não será a ciência quem fará jus à glória da descoberta, mas, na realidade, a doutrina espírita, que há de merecer então o galardão, como precursora do raciocínio científico e lógico, doado claramente às massas humanas. Em consequência, esse mediador crístico, aferidor de raciocínios geniais e precursor das mais avançadas experimentações científicas relativas à sobrevivência da alma, assim como revelador da lei da reencarnação,
será o mais importante, diapasão, para a decisiva afinação instrumental da orquestra religiosa do terceiro milênio. Pergunta 386. No terceiro milênio não deviam predominar as instituições que propagam a necessidade da busca da verdade interior e da meditação silenciosa do espírito? Sempre tivemos particular predileção pelas tradições iniciáticas que desenvolvem nos seus adeptos o conhecimento das hierarquias ocultas do cosmo. Ramatiz. Indubitavelmente na mesma altitude ou longitude cósmica. Hão de viver almas cuja compreensão e conhecimento da verdade cósmica se distanciam por milênios incontáveis. Entre o sábio que preleciona sobre a composição eletrônica dos átomos e a criança que adormece no colo do assistente, enorme é a distância que os separa no entendimento. Da mesma forma reconhecemos que há, entre o neófito espírita, exclusivamente submerso na sua doutrina, e o espiritualista afeito ao conhecimento iniciático, um extenso abismo de compreensão. Examinando a nossa própria romagem pelo vosso mundo, no interior dos templos iniciáticos, tivemos ocasião de verificar que o homem comum e sectarista sempre se destruía no campo profano, vitimado pela sua incúria espiritual, enquanto o cultor da alta iniciação permanecia fiel ao Cristo planetário. Mas devemos reconhecer a profunda diferença de compreensão espiritual da humanidade naquelas épocas recuadas. Humanidade essa que ainda se encontrava esclerosada na ferocidade absoluta das paixões animais e nos primeiros pruridos conscienciais de existir. Esse infantilismo de consciência só era dominado diante do milagre, ou dos deuses vingativos, ferozes, que deviam punir impiedosamente. No entanto, o século atual é exatamente o limiar da vossa maturidade espiritual. Já não se justifica mais a convicção de que o processo espiritual ter-se-á que fazer exclusivamente a portas fechadas, quando o despertamento se faz compreensível pelo Cristo operante. Antigamente, os cálices sagrados dos nossos templos iniciáticos eram verdadeiros oásis no deserto das trevas humanas, onde a chama crística brilhava com suaves acenos para as regiões mais altas. No presente, as grandes confrarias que ainda se resguardam nas zonas solitárias de melhor padrão psicoetérico conservam ociosamente os remanescentes históricos dos grandes esforços iniciáticos do passado, como a vanguarda vigilante que, no mundo físico, forma o elo santificado com as grandes hierarquias das fraternidades brancas, situadas nos planos espirituais inacessíveis ao entendimento humano. Constituem o celeiro nutritivo das almas que se entregam à meditação e à procura interna do Eu Sou, na divina espontaneidade de aciar a mente e burilar o espírito no campo da consciência mais alta. Mas os que assim se reservam, nos pequenos hiatos da vida agitada do vosso orbe, ainda ferreteado pelo materialismo das formas escravizantes, são as antenas vivas e os cálices humanos que recepcionam as forças puras, e que ateiam o fogo sagrado na alma em aprendizado cósmico. Essa minoria que sempre existiu e nunca será do conhecimento do homem profano, também existirá no terceiro milênio, como a ponta de lança viva entre as sombras terráqueas e as luzes edênicas. Mas será sempre um pequeno punhado de homens excepcionais, porquanto significam a qualidade que serve para manter a temperatura angélica na qualidade humana reencarnada. Essa é a lei. No terceiro milênio também se constituirão credos e doutrinas bastante semelhantes entre si, prosseguindo na faina sublime de compor novas consciências devotadas aos postulados religiosos, a fim de mais tarde se constituírem nas grandes consciências que hão de extinguir a ilusão da vida humana, para existirem plenamente no mundo espiritual. Pergunta 387. Por que motivo louvais o iniciado consciente de sua plenitude espiritual, e afirmais depois que não mais se justifica a iniciação a portas fechadas? Não haverá certa contradição nessa vossa afirmação, que parece negar o valor do trabalho iniciático? Ramatiz. Assim nos referimos, em face da urgência do momento em que os acontecimentos trágicos do juízo final, uma falência em liquidação, às vossas portas, exigem urgente modificação de conduta e direção espiritual a mais certa possível. Muitos espíritos que adquirem profundos conhecimentos na atmosfera do templo iniciático, nem por isso conseguem vivê-los cristicamente à luz das relações cotidianas e dos interesses comuns. Estamos cansados de observar a longa lista de mestres que sabem recitar longos mantras em preciosa sintonia iniciática, que sabem evocar, sibilinamente, os devas da natureza,
que manuseiam com firmeza técnica a bioquímica transcendental no campo da magia, ou da alquimia mental, e guardam o sigilo de não atirar pérolas aos porcos. Fora das colunas do templo, mas que não passam de iniciados modernos. Que falham nas mais prosaicas experimentações da lei comum do mundo, e fracassam nos mais comezinhos princípios de entendimento com os pares da vida. Alardeando conhecimentos num fraseado fascinante da ética esotérica. Tecendo brilhantes exposições da Gênesis oculta e conhecendo roteiros geniais da integração do logos planetário, ou sincronizando-se ao fluxo vivo da vibração solar. Arrasam-se num segundo ante um gesto, uma resposta ou um conceito irregular acerca do próximo, comprovando, então, a sua inépcia iniciática. Na realidade, o fascinante figurino recortado pelos velhos mestres do hermetismo, ou pelas dinastias iniciáticas, pode vestir muitas vezes o iniciado cujo interior não condiz com as exigências do traje fidalgo, mas nesse caso se trata de uma aparência toda externa, que lembra o velho Zulu metido em casaca e polainas em festiva cerimônia no palácio suntuoso, mas cujos gestos e gafes revelam a profunda contradição entre o vestuário do convidado e o seu comportamento na fina sociedade. E como agora já não há mais tempo para uma iniciação apressada, para aqueles cuja maturidade interior ainda requer milênios de experimentação. Eis o motivo de nossa afirmativa de que, no momento, já não oferece êxito a iniciação a portas fechadas. Pois o decisivo acontecimento do juízo final talvez não conceda ao adepto de última hora o entendimento real da iniciação, que precisaria demonstrar à luz do dia e sob a égide do Evangelho de Jesus. Na simplicidade evangélica da afirmação do Mestre, de que ele é o caminho, a verdade e a vida, reside o recurso salvacionista e derradeiro, para que o cidadão terrícola possa ainda evitar o doloroso exílio no planeta intruso. Eis o motivo por que o Espiritismo alicerçou a sua doutrina científico-filosófica nas bases definitivas do Evangelho de Jesus, que assim constitui o cimento de garantia e segurança dos seus postulados. O próprio Allan Kardec viveu mais de 3 milênios peregrinando pelos vários templos e povos do passado, a fim de condensar a velha iniciação e ofertá-la à massa comum. Na forma do Espiritismo, doutrina acessível a todas as mentalidades, como também o é o ensinamento de Jesus. É um dos recursos com que Deus provê a seus filhos, à última hora, quando já falham todos os esforços mais complexos da autoiniciação. No estado em que vos encontrais atualmente, urge a iniciação fora dos templos, sob a poeira comum dos caminhos trilhados pela massa aflita. Sujeita à complexidade das leis humanas, que obrigam as criaturas a esforços sobre-humanos, que as irritam e lhes despertam a revolta adormecida. É louvável a figura do augusto mestre, que sonha e vos nutre a alma, em profunda meditação, ingressando na plenitude do samadhi. Situado na fragrância da natureza contemplativa, divino repositório da verdade e da revelação espiritual aos discípulos ávidos de sabedoria. Mas também é admirável a figura do mestre ignorado, que se angustia no turbilhão das civilizações egocêntricas, ávidas na defesa de seus interesses comuns em terrível competição físio-material, necessitando manter a sua serenidade espiritual diante de todas as complexidades cotidianas. Inúmeros deles circulam pelas vossas artérias, povoadas de criaturas materializadas, insubmissas, exigentes e intolerantes. Mas guardam o sorriso de boa vontade e de compreensão, cujos conselhos são verdadeiros tratados de cristificação humana. É preciso que tenhais sempre presente em vossas mentes a insigne figura de Jesus, o maior intérprete do Cristo planetário. Pois de sua sublime consciência, forjou-se o Evangelho como o tratado iniciático mais providencial, para a hora cruciante que de vós se aproxima. Ele rompeu as paredes limítrofes dos templos iniciáticos, clareou os símbolos ocultos e ensinou o silêncio da humildade, que também desperta as forças íntimas da alma e acelera a maturidade do espírito, mesmo entre o ruído do mundo profano, deixando entrever que existem outras verdades, que ele não podia revelar no momento, e que seriam ditas na hora de vossa maturidade espiritual. Lembrou-vos que a iniciação no silêncio da alma é justa e exigível, mas o que é conhecido a portas fechadas dos templos iniciáticos há que ser provado evangelicamente a portas abertas do santuário do mundo profano. Pergunta 388. A generalização dos valores iniciáticos, expostos comumente sob os postulados de doutrinas e de afirmações cotidianas, podem porventura revelar aquele conteúdo interior, que só se compreende na atmosfera sugestiva dos templos iniciáticos?
Ramatiz. O alcance mental da vossa humanidade, no século XX, graças à cooperação da ciência e da filosofia, justifica a iniciação à luz do dia. Sob a égide de Jesus e na prática viva do Evangelho. A mente humana já não pode duvidar das forças invisíveis aos olhos e aos sentidos materiais e deixar de conhecer os postulados interiores, que antigamente se guardavam ociosamente no seio das instituições iniciáticas. O menino de ginásio já se familiarizou com os elétrons, átomos, ondas curtas, raios cósmicos, magnetismo, eletricidade, polarizações e radiações de todos os matizes. O cientista atual demonstra que o nada é um viveiro de germes microscópicos ou de fantásticas energias conhecidas como um produto éter cósmico. Que o corpo humano é poderoso campo eletrônico de energia condensada, sob a direção de uma consciência que principia a se revelar nos laboratórios de precisão. A passagem de Jesus pelo vosso mundo extinguiu a velha angústia do discípulo à procura do seu mestre, porque já se conhece o caminho, a verdade e a vida. Que o sublime Nazareno exemplificou com a sua vida. Jesus é a mais elevada entidade espiritual descida ao vosso orbe, tendo cumprido a dolorosa iniciação na descida vibratória. Ensinou-vos a luz do dia, os momentos sagrados e apontou-vos as zonas iniciáticas do coração, nos quais podereis alcançar o Cristo planetário. A senda iniciática é o caminho interno da renúncia, do amor e do sacrifício, também por amor, para com aqueles que sofrem e se debatem nas trevas. Jesus deixou-vos o padrão universal e definitivo para o êxito da mais rápida iniciação angélica em direção aos reinos da verdade. Os que não puderem compreender Jesus e viver os seus postulados singelos, mais libertadores da ignomínia humana, de forma alguma terão mais sucesso sob o ritualismo que desperta a vontade e o comando das forças internas do espírito. A incapacidade de viver o Evangelho à luz do dia é um produto natural e exclusivo da própria imaturidade espiritual, que também não será removida no ambiente sigiloso do templo iniciático. Rituais, mantras, sincronizações entre adeptos, ou despertamento de vontade. O comando das forças da natureza, o domínio dos 4 elementos, a clarividência exercitada ou a alquimia transcendental, enriquecerão a bagagem mental do discípulo, tornando-o figura excepcional no modo de vida comum. No entanto, esses magníficos valores de louvável mentalismo, talvez não concedam a desejada maturidade espiritual sob a completa índole crística. Rasputin era poderoso alquimista das energias da natureza, assim como possuía o poder da hipnose coletiva. No entanto, faltava-lhe a maturidade espiritual da integração perfeita aos conceitos simples do amai-vos uns aos outros, e do fazei aos outros aquilo que quereis que eles vos façam. Há milênios que o vosso mundo se vem preparando sob as mais complexas e elevadas provas de ascensão espiritual, nas quais os templos têm funcionado como institutos de pedagogia libertadora da forma. No silêncio iniciático, muitas almas vão se credenciado para o definitivo exame que se delineia nos vossos dias. No entanto, louvando todo esforço de auto-iniciação, não podemos deixar de advertir que Jesus, o ungido do Cristo, ainda é o barômetro da aferição da maturidade espiritual de cada ser humano. Pergunta 389. Quereis dizer que não traz favorecimento essa iniciação, não é assim? Ramatiz. Nenhum de vós poderá isentar-se dela. É o curso real e exato para cada alma embutida na carne do vosso mundo. O homem só consegue a sua alforria espiritual depois que descobre a senda interna, e isto ele o fará com mais êxito sob a inspiração do silêncio, em contato com a voz sem som, que lhe indicará o trajeto exato. Mas o verdadeiro iniciado é aquele que já elimina as divisas do mundo interior e do mundo exterior. A sua projeção no campo físico de formas é apenas o prolongamento do seu conteúdo consciente interno. É assim como Paganini, que transmitia a sua alma de virtuose nas melodias geniais do seu violino, que vibravam na atmosfera do mundo profano. O seu pensamento musical, silencioso mas genial, criava vida através do instrumento musical, eliminando as barreiras entre o exterior e o interior da alma. Dessa forma procede o iniciado consciente de toda a sua pedagogia espiritual. A sua melodia silenciosa e íntima, como seja o entendimento de ter sido feito à imagem de Deus ou o sentir do divino mistério do Eu Sou, materializa-se no contato diário com os seus semelhantes, em sons harmoniosos que não ferem mas, ao contrário, comovem e inundam de júbilo todos os seres e todas as relações, todas as coisas e todos os momentos.
O Evangelho de Jesus é que prova quem seja o iniciado à luz do dia, embora a voz do silêncio já o tenha confirmado nessa situação. Entre as colunas do templo iniciático. Pergunta 390. Quais serão os recursos positivos que permitirão à humanidade do terceiro milênio realizar um aceleramento tão grande, contrariando a pedagogia costumeira, que tem exigido tantos séculos para modificações diminutas no caráter dos homens? Ramatiz. A vossa dúvida provém do fato de ser esta a primeira vez que se processa tal acontecimento. Embora vos pareça contrariar a rota natural do amadurecimento espiritual, baseando-vos nos acontecimentos históricos e evolutivos do espírito humano, podeis estranhar que, em tão diminuto período, e apenas devido à passagem de um milênio para outro, a humanidade terrícola efetue progresso tão salutar. Uma vez que, partindo da civilização tão almejada e cultuada pelos gregos de Platão, Sócrates ou Pitágoras, sob a disciplina admirável de alma sã em corpo são, a humanidade terrícola atinge o fim deste século sob terríveis tendências para o desregramento em comum. É óbvio que ela deve ser submetida a um definitivo processo de seleção, que lhe permita efetuar a eclosão dos seus valores sadios e adormecidos. Nunca houve no vosso mundo acontecimento como esse que vai ocorrer, e a civilização nova, do terceiro milênio, também será um padrão ainda desconhecido coletivamente na Terra. Jesus afirma a ocorrência desse fato inédito no vosso orbe, quando adverte, Mateus capítulo 24, versículo 21. Por que será então a aflição tão grande que, desde que há mundo até agora, não houve nem haverá outra semelhante? Indubitavelmente, o Mestre faz questão de acentuar que nunca houve acontecimento semelhante na Terra, porque será uma renovação súbita, completa e insofismável da civilização anticrística atual, para ser transformada na humanidade de Deus, no terceiro milênio. O recurso positivo, mais importante, para o aceleramento da maturidade espiritual da nova humanidade, reside principalmente na seleção espiritual do juízo final, quando forem escolhidos os bons ou direitistas, para se tornarem o germe do povo cristianizado. É óbvio que numa seara onde pululam os frutos pobres, o progresso e a produção sazonada se farão rapidamente, desde que, após a derribada das árvores frutíferas de má qualidade, sejam escolhidas as sementes sadias e feita a plantação futura apenas com essas mesmas sementes, mas escolhidas. E por isso diz a revelação do Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. E não haverá ali jamais maldição, mas os tronos de Deus e do Cordeiro estarão nela, e os seus servos o servirão. Fim. Chegamos ao final da leitura deste livro, intitulado Mensagens do Astral. Em breve, iniciaremos a leitura e estudo de mais uma grande obra reveladora. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.